Aleluia. Abra sua Bíblia em Lamentações. Pastor, não sei onde é Lamentações. Se você me disser que não sabe onde é Lamentações, é porque você não está lendo a Bíblia. Se você estiver lendo, é fácil você encontrar. Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Amém? Vamos lá para... Acharam Lamentações? Aleluia. Então deixa eu achar aqui. Pronto, achei. Lamentações capítulo 3, verso 24. Lamentações 3, verso 24, verso 25 diz assim: digo a mim mesmo, 24 e 25, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. É porque eu já estava lendo Almeida. O Senhor é bom para os que esperam nele, cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, abre nosso entendimento, fala conosco. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja como o bisturi, Senhor, de um perito, de um cirurgião nesta noite. Que ela venha extrair o que precisa ser extraído, que ela venha trazer cura, que ela venha operar, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Declaramos no nome de Jesus que a palavra não voltará vazia, mas prosperará naquilo para o qual o Senhor a tem enviado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Então, queridos, como estava essa semana, estávamos meditando no que trazer para vocês hoje, e veio ao nosso coração de sermos bastante didáticos, porque tem coisas, todos nós enfrentamos crises, todos nós enfrentamos problemas, todos passamos por dificuldades, e às vezes a gente não sabe bem o que fazer em meio à crise, em meio à dificuldade. Como é que a gente resolve, como é que a gente anda em meio a isso tudo? Se você está acompanhando a leitura, você vai ver que um homem que passou por crise, que passou por dificuldade, foi justamente o profeta Jeremias. Ele passou por tanta crise, tanta dificuldade, porque o ministério dele, Dani, não era fácil, Danila. O ministério dele era um ministério muito difícil. Ele tinha que profetizar e falar para um povo que não queria ouvir. E uma das piores coisas que existe é você falar para quem não quer ouvir. E as pessoas não queriam ouvir. E o pior não é nada, que ele amava aquelas pessoas, ele amava tanto aquelas pessoas, e ele queria que elas ouvissem, que elas se voltassem para Deus, e que elas fossem salvas. Mas mesmo assim, ele viu o mal acontecendo, ele viu problemas chegando, ele viu catástrofes acontecendo, e ele viu inclusive ele sofrendo por causa daquilo, ele sofrendo retaliação por causa daquilo. A palavra que ele estava liberando, estava trazendo para ele um peso de responsabilidade,
um peso de andar sozinho, um peso de não ser mais um entre a multidão. Então, quais são os princípios que a gente pode encontrar para que a gente enfrente essas crises? E quando eu falo de crise, eu não estou falando apenas da pandemia, não estou falando apenas dos problemas que aconteceram nesses últimos meses no Brasil e no mundo. Eu estou falando de toda e qualquer crise que nos abate, toda e qualquer crise que chega até nós, todo e qualquer problema que chega até nós. Se você ler Lamentações, você vai ver um homem que está despedaçado por causa do peso que está sobre os seus ombros. Você vai ver um homem que, no capítulo 3, ele fala das suas amarguras. Versículo 15 ele diz: me fez comer ervas amargas, fartou-me de fel, quebrou os meus dentes como pedras. Era assim que ele se sentia. Era assim que ele se sentia. Mas quando chega no versículo 24, tem algo assim que Deus tem ministrado já há algum tempo em nosso coração. Deus tem dito: você precisa aprender a falar com você. Você precisa aprender a falar com você mesmo. Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês falam sozinhos? Levanta a mão quem fala sozinho. Você que não levantou a mão, você está mentindo. Eu acho que você fala sozinho também. Eu acho que você já falou sozinho. Pelo menos uma vez na vida você já falou sozinho. Não já? Queridos, todos nós somos um pouco loucos. Todos nós de vez em quando a gente fala sozinho. Mas o problema não é você falar sozinho. O problema é o que você fala quando está sozinho. A melhor pessoa para falar com você, a melhor pessoa para aconselhar você, a pessoa que mais te conhece, além de Deus, é você mesmo. E é por isso que é tão importante você aprender a ouvir a sua voz. É importante você aprender a ouvir o que você está falando. Mas lembre-se sempre, você pode ouvir o anjinho da direita ou o demôniozinho da esquerda. Pastor, por que direita e esquerda? Eu não sei, porque esquerda parece que tem demôniozinho, não é mesmo? Não sei. Mas vocês estão entendendo? Mas vocês estão compreendendo? A gente tem que aprender a ouvir aquilo que nos edifica, aquilo que nos fortalece, porque nós sempre ouvimos alguma coisa. Os cientistas dizem que por dia nós produzimos 70 mil pensamentos. 70 mil pensamentos. Gente, é muita coisa. Eu quero que você guarde esses números. São 70 mil pensamentos. E desses 70 mil pensamentos, somente 5% são pensamentos novos. 5%. E o restante, pastor? O restante é o que você fica remoendo o tempo todo na sua cabeça. O que você fica ouvindo o tempo todo na sua cabeça. É aquele disco, né, Eduardo? Disco de vinil, que fica ali tocando o tempo todo a mesma canção, a mesma música, o mesmo som, as mesmas palavras, as mesmas coisas, o tempo todo. Então eu preciso decidir ouvir aquilo que me fortalece, aquilo que me edifica. Eu preciso aprender a falar comigo mesmo. Veja que Jeremias está em crise, mas o versículo de 24 ele diz: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Aleluia. Para quem que ele está dizendo? Para quem que ele está dizendo? Rodrigo, para quem ele está dizendo? Ele está dizendo para ele mesmo. Ele está falando: ei, eu digo para mim mesmo, te declarei, a tua porção é o Senhor. Eu não sei você, mas às vezes quando eu começo a falar comigo mesmo, eu me animo, porque eu acho que eu recebo muito bem a palavra que eu falo. A palavra que eu falo para mim, quando eu começo a dizer, a tua porção é o Senhor. Mesmo que a minha alma esteja batida, mesmo que eu esteja em crise, mesmo que eu esteja em problema, quando eu começo a ouvir a minha própria voz, quando eu começo a profetizar para mim mesmo, é como se essas verdades que estavam lá dentro, elas começam a fluir, elas começam a jorrar, como um rio de água viva. Jesus mesmo diz isso em João 7, quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão. Às vezes a crise vem para entupir esse rio, mas quando você decide, quando você remove as pedras, aquilo começa a fluir de dentro de você. Aleluia. Dá um sol aí, maestro. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu,
se crer. Aleluia. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito para super-herói. Nós precisamos aprender a falar com nós mesmos. Aleluia. Às vezes você diz: pastor, eu queria uma palavra de Deus para a minha vida. Quando você estiver assim, libera essa palavra para você mesmo. Aleluia. Amém? Libera a palavra para você, libera uma palavra para você. Às vezes eu faço essas loucuras, essas doidices, e eu começo a falar para mim mesmo, eu começo a liberar uma palavra para mim mesmo. E eu começo a dizer: não tema, porque eu te escolhi, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu estou contigo por onde quer que você andar. E mesmo quando eu estou em crise, mesmo quando eu estou com problema, e eu começo a ouvir, eu mesmo profetizando, eu mesmo falando comigo, sabe o que acontece? Aquele sentimento de crise, aquele poço, aquele buraco, a gente começa a sentir uma mão nos removendo daquele lugar e nos colocando na rocha. Querido, aprenda a falar com você mesmo, aprenda a profetizar e a liberar palavras de vida para você. Aleluia. Salmo 42, versículo 5, o salmista, ele vai dizer, falamos aqui, eu acho que semana passada, o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Coloca aí 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quem é que está falando isso? Quem está falando é o próprio salmista. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei, Ele é o meu Salvador. Você está entendendo? É o salmista falando com ele dizendo: ei, por que você está assim? Às vezes você tem que ser até mais agressivo, talvez. Às vezes você tem que pegar você pela camisa e levantar você assim e dizer: para com isso, rapaz, levante-se, fortaleça-se na força do Senhor, deixa de mimimi, deixa de choro, levante a cabeça. Eu te chamei, eu te ungi, eu te capacitei, eu coloquei armas nas suas mãos, eu coloquei força em você. Aleluia. Nós precisamos ouvir. Jeremias fez isso. Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção. Você está entendendo? Você tem que começar a dizer. O que é que você vai dizer para o Senhor? Senhor, você vai dizer: Senhor, o Senhor é minha torre. Abre o Salmo 18, versículo 1. Salmo 18, verso 1. 18, verso 1. Coloca aí na tela, por favor. Eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é minha força. Fala comigo: o Senhor é minha força. Diga o seu nome, diga assim: fulano, o Senhor é a tua força. Diga o seu nome. Não, fala o seu nome alto aí, diga: fulano, o Senhor é a tua força. Sid Clay, o Senhor é a tua força. Verso 2, aleluias. O Senhor é a tua rocha, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é o teu libertador, o teu Deus, o teu rochedo, em quem você se refugia. Ele é o seu escudo, Ele é o poder que te salva, Ele é a tua torre alta. Oh Deus, Tu és a minha torre alta, Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois Teu fôlego é minha vida, e nunca me cansarei. Cadê Júnior? Júnior, me ajuda aqui, Júnior. Posso ouvir a sua voz, é mais doce que o mel. Quero ouvir vocês. Que me tira desta cova e me leva até o céu. Aleluia. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Aleluia. Eita, nem aleluia está saindo mais, está saindo aleluia.
Aleluia. Não há nem portas. Eita! Que se fechem diante da tua voz. Não há doença. E a tempestade, na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra, escudo, amém, amém. Fica os dois aí, um faz uma base, outro faz o solo, fica os dois aí, aleluia, amém. Então, primeira coisa, queridos, a minha oração é que a gente seja bastante didático, para que você saia daqui e entenda uma coisa: não é a complicação que faz diferença, é quando você aplica a simplicidade, mesmo que seja simplicidade, você aplica isso, amém? Quando você aplica, isso faz a diferença. Você pode ouvir a coisa mais complexa do mundo, mais inteligente do mundo, mas se você não aplicar, não serve de nada. Mas se você tomar algo que seja, ainda que seja simples, mas se você colocar isso na sua vida, isso vai fazer uma diferença na sua vida. Segunda coisa que queríamos falar, queridos, é que você tem que decidir aonde você vai focar. Qual é o teu foco? Quando eu procurei o significado da palavra foco, eu procurei a origem dessa palavra. Ela vem do latim, e é interessante que vem de lareira, de fogo, de brasa. Foco significa lareira, fogo, brasa. E Deus está nos dizendo essa noite: você tem que decidir para qual é o fogo que você vai olhar, qual é a lareira que você vai olhar, para onde você vai olhar, qual é a chama que queima que você vai estar olhando. Porque foco é onde nós dirigimos o nosso olhar, é onde nós fixamos o nosso olhar. A palavra do Senhor diz em Hebreus que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque aquilo que eu foco é para onde eu me dirijo. Aquilo que eu foco é para onde eu me dirijo. Queridos, o que você está focando? Na crise, para onde é que você está focando? Tem pessoas que focam o tempo todo na enfermidade, tem pessoas que focam o tempo todo na doença. O que queima para eles é a doença, o que está ardendo para eles são as más notícias. Quando eu leio Ezequiel capítulo 1, eu encontro o Ezequiel, ele tendo uma visão de Deus, os céus se abrem, vem uma nuvem como de fogo. Você sabe qual era o foco de Ezequiel? Ele estava olhando aquela nuvem de fogo, ele estava olhando a glória, ele estava olhando o poder. Aleluias! Deus estava se manifestando. 5 anos de cativeiro, 5 anos de cativeiro. As pessoas pensavam: não tem mais esperança, estamos aqui lançados no cativeiro, fomos esquecidos, Deus nos abandonou. 5 anos depois, o Senhor aparece para Ezequiel numa nuvem de fogo, a glória está ali. Onde estão os olhos de Ezequiel? Na glória de Deus. Onde estão os olhos de Ezequiel? Na glória de Deus. Onde estão os teus olhos? Para onde é que você está olhando? Qual é o teu foco? Me responda, para onde você está olhando? O que está queimando diante dos teus olhos? O que queima diante de você? Você vai ser atraído por aquilo que queima, por aquilo que ilumina, por aquilo que é glorioso. E Deus está dizendo para a gente: olha para a minha glória, foca na minha palavra, foca nas visões que eu tenho dado, foca naquilo que eu tenho te mostrado, foca nos céus abertos. Aleluia. Nós falamos que esse tempo não é tempo para entrarmos em crise. Na crise não é tempo para entrarmos em crise. Na crise é tempo de experimentarmos os milagres de Deus. Falamos semana passada de pessoas prosperando na crise, de pessoas sendo abençoadas na crise. E é nesse período que nós podemos ver os céus abertos. Assim como Ezequiel estava 5 anos no cativeiro, mas ele viu os céus abertos e ele focou nos céus abertos. Aleluia, aleluia.
Quando as pessoas focam na violência, quando as pessoas focam na morte, aquilo começa a crescer dentro dela, aquilo começa a tomar. Não é à toa que a palavra do Senhor diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é à toa que a Bíblia diz que quando Pedro saiu do barco, Pedro colocou os pés, começou a andar em direção a Jesus, mas a Bíblia diz que ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para as ondas, ele tirou o foco. Ei, você só afunda quando você tira o foco de Jesus, quando Jesus já não queima mais diante de você. Sabe, quando ele aparece lá em Apocalipse, ele está queimando, ele é como alguém que saiu do meio do fogo. O foco de João era Jesus. A gente só começa a afundar quando a gente tira o foco dele, quando a gente começa a olhar para a esquerda, começa a olhar para a direita, começa a olhar para os cantos. Não, é olhando para ele, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Queridos, se Pedro não tivesse tirado os olhos dele, Pedro jamais teria afundado. Quando o povo está no deserto, eles começam a murmurar. A Bíblia diz que Deus enviou no meio deles serpentes abrasadoras que mordiam, e o povo começou a morrer. Escute, eles oraram, pediram a Moisés, clame ao Senhor que traga uma solução para nós. E o Senhor diz, faça uma serpente de bronze, coloque numa haste, todo aquele que olhar para a serpente de bronze será curado. Pastor, uma serpente de bronze? Porque aquela serpente de bronze representava Jesus na cruz. Pastor, mas como uma serpente pode representar Jesus? Porque Jesus tomou nossos pecados, tomou as nossas dores, ele se fez maldição, e naquela cruz, como ele mesmo disse, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim, os olhos de todos se voltarão para mim. Ele está dizendo para nós, voltem seus olhos para mim, aqueles que olharem para mim em meio à crise serão curados. Aqueles que olharem para mim em meio à crise serão curados. Aleluia. Eu quero que você vá recebendo mesmo. Eu quero que seu coração vá ardendo, queridos. Aleluia. Porque foi isso que aconteceu no deserto. Se uma serpente de bronze numa haste, se ela consegue trazer cura, como é que Jesus na cruz, ele não vai trazer cura, restauração, milagres para a sua vida, mesmo em meio à crise? Então você tem que decidir. Decida qual é o teu foco. Aleluia. Aleluia. Terceiro ponto. Primeiro ponto qual foi? Fale com quem? Você vai aprender a falar com você mesmo, viu? Você vai aprender, nem que você olhe para o espelho e diga assim para você mesmo, rapaz, você está bonito, viu? E aí vem aquela outra vozinha dizendo, é mentira. Mas você fala. Você vai aprender a falar com você mesmo, amém? Você vai aprender. Quem é que está queimando diante de você? Quem é que queima diante de você? Você está vendo aquele varão que é como chama de fogo, você está vendo o Senhor da glória, você está vendo os céus abertos, a nuvem de glória. Terceiro ponto, você vai mudar a sua postura. Eu estou falando de uma atitude do corpo, eu estou falando de algo físico. É interessante que na Bíblia, quando Deus, Ele quer falar com alguém, Ele manda essas pessoas mudarem a postura. Ezequiel capítulo 2, você vai ler amanhã, você lerá amanhã, você que está lendo a Bíblia. Capítulo 2, o Senhor, no capítulo 1 ele aparece, e no capítulo 2 ele chega para Ezequiel e diz, filho do homem, deixa eu falar direito, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu imagino uma voz poderosa do Senhor. Já pensou? Aleluia, aleluia. Queridos, eu já fiz vigília sozinho, e às vezes na vigília sozinho eu falava, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Eu chego e arrepiava tudo, eita glória, porque não tinha ninguém para profetizar para mim, não tinha ninguém para falar para mim, então eu falava. E também a postura,
a mudança de postura. Você sabe, o Rodrigo, ele é personal, ele sabe muito bem disso. A sua postura vai determinar também sua saúde. Eu estava dizendo outro dia para uma pessoa aqui na igreja, ela está aqui? Deve estar, mas eu não vou dizer quem é ela não, que ela é minha amiga. Ela estava andando assim, e eu disse, olha, daqui a 30 anos, você tá uma velha, desse jeito. Pastor, isso é palavra de maldição. Não, não é palavra de maldição, é você está vendo o progresso, você está vendo como é que a pessoa está indo. Querido, Deus está dizendo para você, muda a tua postura, muda a sua postura, para de andar assim, ó. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que você faz. Entenda e retira esse espírito de religiosidade da sua vida, porque tem coisas que Deus faz e tem coisas que você deve fazer. E uma das coisas que você deve fazer é tomar uma postura na sua vida, assim como Deus falou para Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus falou, mas Ezequiel precisava se colocar de pé. Você precisa tomar uma postura, e como isso nos afeta, como isso faz mudança na nossa vida. Tem pessoas que estão o tempo todo cabisbaixo, e você pode ter certeza, quando você está assim, você está caminhando para a depressão. Você está caminhando para a depressão. É por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus. É por isso que Colossenses diz, olhando para o alto ou para o baixo? Colossenses, capítulo 3. Para o alto. Olhando para o alto. É por isso que a Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes. É postura. É postura. Ezequiel capítulo 1. Tem um ser engraçado na visão de Ezequiel. Alguém me perguntou, pastor, fala um pouquinho disso. Deixa eu abrir um parêntese para falar um pouquinho então, da visão de Ezequiel capítulo 1. Na visão de Ezequiel ele viu um ser, um querubim. E esse querubim, a sua fronte, a sua face, ele tem 4 faces. Ele tem uma face que é de homem, um leão. Do lado esquerdo ele tem a face de um novilho, e atrás é uma águia. Pastor, que bicho esquisito é esse? Foi Ezequiel que viu, não sei, o problema é dele. Mas essas 4 faces, ela fala de homem, leão, novilho e águia. Para mim, são 4 posturas que devemos assumir diante de Deus. Tem coisas que você faz como homem, você assume postura como homem, como eu falei. Você precisa agir como homem. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que você precisa fazer. Você precisa se posicionar como homem, não é como anjo, não é orando, é apenas sendo homem, é apenas falando, é apenas determinando, é apenas dizendo, é até aqui e acabou. Homem. Leão, do lado direito, você se posiciona rugindo, com autoridade profética, levantando as mãos aos céus, dizendo, Satanás, a partir de hoje, eu quebro o teu domínio, eu quebro a sua autoridade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Você está entendendo? Você está entendendo? Pastor, por que falou tão forte? Porque é o leão ruge. Não foi isso que você cantou? Pastor, mas eu não sabia que eu tinha que ser leão. Querido, você não é o gatinho de Jesus. Querida, você não é a gatinha de Jesus, você é o leão de Jesus. Você é a leoa de Jesus. Amém? Dentro de você ruge o leão. Então você tem que assumir essa postura. Mas tem coisas que é na força do trabalho. É no trabalho. É por isso que aparece o novilho. Tem coisas que precisam ser feitas na igreja, que não é com autoridade, não é determinando, eu determino, eu oro, tal, não, é o boi, é a força do boi, é o arado, né, Edson? É o arado, é a força do boi, que ara a terra, que trabalha a terra, que prepara. Tem coisas na sua vida, ei homem, aquela torneira que está pingando, até quando a tua mulher vai ficar reclamando dela? Tem mulher que diz aí, fala a Deus. Por quê? É o novilho. Tem que trabalhar, tem que fazer, a mudança tem que acontecer.
Aleluia. Tem que acontecer, mas é o homem, mas é o novilho. E por último, tem a águia. O que é a águia, pastor? A águia é aquela ave que voa alto. Ela voa alto, ela está nas alturas. A águia nos fala da adoração. Sabe, você precisa tomar a postura de adoração. Você precisa se posicionar como adorador. Aleluia. Você precisa posicionar-se como um adorador e adorar ao Senhor. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e enche a casa. Presença, enche a casa com sua doce presença. Enche a casa. Você se posiciona como adorador, querido. Você levanta suas mãos aos céus da tua casa. Você começa a adorar ao Senhor. Você faz como a águia. Você levanta voos altos na presença de Deus. Você sai debaixo da nuvem de tempestade, da crise. Você vai acima disso. Aleluia. E enche a casa com sua doce presença. Enche a casa com sua doce presença. Enche a casa. Enche a casa. Aleluia. Aleluia, aleluia. Posicione-se, posicione-se. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Por último, mas não menos importante, nós precisamos, queridos, ter um propósito. Diga comigo, propósito. E esse propósito tem que ser maior do que você. Porque se você não tiver um propósito na vida, se você não tiver um propósito na vida, você não vai ter força para falar com você mesmo. Você não vai ter forças para você focar em algo. Você não vai ter forças para você ter essa postura, esse posicionamento. O propósito é que vai te dar forças para isso. Atos capítulo 20, coloca para mim Atos 20, versículo 24, aleluias, Atos 20, versículo 24, olha o que a palavra do Senhor nos diz, aleluia, aleluia, 3, 2, vai aparecer, 3, 2, 1, aleluia, chegou. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que cumpra com alegria a carreira que me foi ordenada, o ministério, o propósito de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu tenho um propósito. Ele estava dizendo, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Eu tenho uma razão porque eu me levanto todos os dias. Eu tenho uma razão porque eu não posso entrar em crise. Eu tenho uma razão porque eu não posso deixar que as crises me esmaguem. Eu tenho uma razão porque eu não posso deixar que as coisas me carreguem. Eu tenho uma razão, eu tenho um propósito, eu tenho uma razão de existir. Queridos, pessoas que não têm razão para existir, pessoas que não têm propósito, pessoas que não sabem qual o seu ministério, qual a sua função, qual o seu chamado, elas não têm a força que elas necessitam para vencer as crises.
Muitas vezes a crise já bateu a minha porta. Pastor, e como é que o senhor conseguiu vencer a crise? Porque eu tenho um chamado maior do que a mim mesmo, do que eu mesmo. Eu tenho um chamado maior do que eu. Mas não apenas eu, você também tem. Cada um de nós temos que descobrir o chamado de Deus para as nossas vidas. E é isso que vai nos dar forças, queridos, para nós irmos além, para nós enfrentarmos a dificuldade, enfrentarmos os problemas, enfrentarmos as crises. É você descobrir que Deus tem algo para a sua vida. Sabe, tem pessoas que quando chegam a uma certa idade, elas perdem o propósito da vida. Antes o propósito delas era acordar, trabalhar para trazer o alimento para dentro de casa. Mas aí elas se aposentam e já não tem mais propósito. E o único propósito que parece que elas têm é jogar dominó na praça. Elas estão dizendo: já não preciso mais viver, estou pronto para morrer. Porque quando você não tem mais propósito, você não serve mais para nada. Quando você perde propósito, você não serve mais para nada. Mas você pode ter 80 anos de idade, você pode ter 90 anos de idade. Se você tem propósito, você vai ter força para se levantar. Você vai ter forças para se levantar. Você vai ter força para ir para a academia. Você vai ter forças para fazer sua ginástica. Você vai ter força para se levantar e vai dizer: Deus tem algo na minha vida e eu preciso cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Procure em Deus qual é o seu propósito, para que Deus te chamou. Pessoas que sabem para que são chamadas, elas não têm tempo. Elas não têm tempo de entrar na crise, de permanecer na crise, porque elas sabem. Ser pastor ajuda muito quando você entende isso, porque você toma um caminho ou outro. Imagina só, lembram da história que eu contei aqui há um tempo atrás? Um homem, 40 anos de idade, ele morava com a mãe. Domingo de manhã, 10 horas da manhã, a mãe bate na porta. Que é, mãe? Meu filho, levante, já são 10 horas. 40 anos, a casa da mãe. 10 horas, o culto da manhã vai ter o culto das 11 horas. Levante-se para se arrumar. Aí eu não quero ir. Mas por que você não quer ir? Eu estou sem vontade de ir hoje, mãe. Eu vou te dar 2 razões importantes para você ir, meu filho. Primeiro, você já é um homem de 40 anos de idade. Uma boa razão. Ele não era uma criança. Segundo, você é o pastor da igreja. Você precisa ir. Aleluia. E às vezes acontece isso com o pastor. Às vezes mesmo que o pastor não esteja com vontade de vir, mas ele vem, ele é o pastor. E você sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Como o propósito é maior do que ele melhora, ele muda, ele é fortalecido, ele é renovado, ele é restaurado, porque há um propósito maior na vida dele. Se você descobrir qual é o teu propósito, mesmo quando você quiser ficar na cama, mesmo quando você não tiver forças para se levantar, você vai dizer: eu vou me levantar, porque tem alguém que precisa de mim, porque Deus quer fazer um milagre através da minha vida, Deus quer me usar. Eu não estou dizendo para você que vai ter dias que você não vai lutar entre a cama. Eu não estou dizendo para você que não vai ter dias que isso vai acontecer. Eu estou dizendo que se você tiver um propósito, você vai receber a força que você necessita para sair dali e para dizer: saia desse quarto de depressão. Você que está me ouvindo pela internet, você vai ter força para dizer: saia desse quarto de depressão. Eu vou sair desse quarto de depressão, porque é um propósito de Deus na minha vida. Aleluia. Vamos colocar de pé, queridos. Eu tenho um chamado, jamais vou, não sei. Aleluia. Hein, Dan, você sabe que tem um propósito, chamado? Coloca aí, se tiver. Aleluia. Quantos de vocês sabem que há um chamado de Deus para a sua vida?
Há um propósito de Deus para a sua vida. Você vai sair daqui já falando com você mesmo. Você vai sair daqui já falando com você mesmo. Você vai sair daqui dizendo: e aí, bonitão, escutou a palavra do Senhor, aleluia. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Você vai sair daqui declarando que o teu foco, o que queima diante de você é a glória de Deus. Você vai sair daqui tomando postura de homem, postura de leão, de novilho, postura de águia. Você vai sair daqui sabendo que tem um chamado para a sua vida. Aleluia. Levante suas mãos aos céus, vamos orar, queridos. Aleluias. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, nós te engrandecemos, glorificamos o teu nome. Glórias, honra, louvor e adoração sejam dados ao teu nome, ao teu nome, ao teu nome, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, que cada pessoa nesse lugar aprenda a falar e a profetizar, a liberar as palavras de vida para si mesmas. Cada pessoa nesse lugar, Senhor, aprenda, Senhor, a focar naquele que queima no fogo eterno, o Senhor da glória. Pai Santo, em nome de Jesus, que cada um se posicione no Senhor Senhor, e na unção que o Senhor tem trazido, na unção como homem, como leão, como novilho, como águia. E nós te pedimos, ó Deus, que cada um entenda qual é o seu chamado. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que não entendem que é um propósito. E eu quero dizer para você, querido, tem um propósito de Deus. Deus não desperdiça nada. Se você está vivo, é porque tem um chamado de Deus para a tua vida. Se você está vivo, é porque tem um propósito, é porque tem um plano de Deus para ser executado através da sua vida. Aleluia. Você sabe? Canta. Aleluia. Eu não vou parar. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, eu vou continuar. E sei que em meio às lutas eu não estou só. Sinto aqui, a vida é mesmo assim. São tantas aflições eu tenho que enfrentar. Eu está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Ei! O teu chamado, jamais vou me calar. Teu chamado, o evangelho anuncia. Eu escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aleluia. A vida é a estrada é muito longa e não vê no ar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. O teu chamado, jamais vou me calar. O teu chamado, o evangelho anuncia. Eu escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado.
sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Aleluia. Sei que Deus não abre mão de mim. Você sabe, eu comecei falando de Jeremias. No capítulo 1 de Jeremias, o Senhor disse: eu te escolhi no ventre da tua mãe. E Ele está dizendo para você: eu te escolhi no ventre da tua mãe. Amém. Eu te escolhi no ventre da tua mãe. Há um chamado de Deus para a sua vida. Há um propósito de Deus para a sua vida. Pai, no nome de Jesus, profetizamos que a palavra não voltará vazia. Senhor, gera esse